Bom, pessoal, estou gravando esse vídeo aqui porque eu não tenho tido tempo de escrever pro site. E eu queria comentar um pouco sobre um tema que surgiu agora entre os conservadores no Brasil, ou surgiu há algum tempo já, a coisa da defesa da família tradicional. E é um tema que está sendo debatido de maneira bastante idiota, na minha opinião. Assim, péssimo. Por quê? Eu acho que falta um certo entendimento do que, o que é a família, dois, como é que a família está acabando. Porque aí é meio evidente, você vê que as famílias hoje são uma coisa meio decadente, né? As crianças são mal educadas, é, ninguém respeita uma autoridade da família, porque a família não tem moral nenhuma também, a família é um negócio meio decadente mesmo hoje em dia. Isso é bem ruim, porque a família é a base, a instituição base da organização humana e ela é uma coisa que existe fora do Estado. Então, né, um núcleo de poder aí fora do Estado, sempre boa notícia. Agora, primeira coisa é, de onde vem a família? As famílias, elas existem por uma necessidade biológica humana, antes de mais nada. Família, antes de cultura, de linguagem, de qualquer coisa, já existia família. Porque se você for parido e deixado no meio do nada, você morre. Porque você, como um bebê, é absolutamente inútil. É uma, de certa maneira, fraqueza da nossa espécie. Tá? Então você precisa dos pais cuidando de você. E por que é que os pais cuidam de você? Ah, tem a coisa do instinto e tal, coisa. Mas o instinto é uma coisa selecionada, nós fomos selecionados a cuidar, né, um dos outros. A família, quem não cuida dos filhos, entra em extinção, quem cuida dos filhos, o DNA continua e tal. E além disso, os próprios indivíduos, quando criam filhos, a partir do momento que você passa a ter filhos que vivem com você muitos anos, você acaba tendo uma estrutura social ali. Né? Você não é mais um indivíduo isolado que eventualmente encontra outro. Nós descendemos de outros animais já extintos que também viviam em sociedade. Quando você vive em sociedade, você tem algumas vantagens. Por exemplo, se você ficar velho e não consegue arrumar comida, você pode comer comida que o resto do grupo arranjou para você, particularmente seus descendentes mais jovens. Então, a base da família é uma base de sobrevivência. Os adultos cuidam das crianças e dos velhos. Dos velhos porque os velhos cuidaram dos adultos quando os adultos eram crianças e cuidam das crianças, e os adultos cuidam também das crianças, porque um dia eles vão ser velhos, e a coisa toda se mantém assim. Toda essa questão do amor e do afeto e do cuidado, isso é uma questão adicional. As famílias são mais unidas, então elas funcionam melhor. As famílias que funcionam melhor e que cuidam melhor uns dos outros se proliferam. E, enfim, nós fomos selecionados a gostar da família e ter essa relação toda. Toda essa coisa cultural é um aprimoramento de uma coisa muito mais simples, sobrevivência. Mas aí me vem um babaca dizer que a Fátima Bernardes vai acabar com a família. Você tá de sacanagem comigo, não é possível. Cara, nós tínhamos família, sobrevivemos à era glacial, a peste negra, a bomba atômica, sei lá. E aí a Fátima Bernardes faz uma dancinha lá ridícula na TV e vai acabar com a família. Não, não tem nada a ver, isso é um absurdo. A família não é uma construção social. Tem essa coisa da construção social agora. Tudo é uma construção social. Daqui a pouco vai aparecer um imbecil e me dizer que ele só não consegue voar porque o Newton opressor ali criou a normatividade gravitacional, ou essas palavrinhas que eles inventam toda hora. Não é uma construção social, é uma coisa humana, natural, uma necessidade de sobrevivência. Por que está acabando? Por que famílias estão em crise? Por que famílias são menos importantes? Por que as pessoas vivem mais tempo sozinhas hoje? Por que as crianças são mal educadas e não funcionam? Muitos estão virando adultos não funcionais, gente de 30 anos que não tem, se comporta como criança. Olha, a família disfuncional e deixando de existir não é uma possibilidade. Porque, como eu falei, a gente precisa para sobreviver da família. O que está acontecendo é a família como nós conhecemos está sendo substituída por uma família estatal. E o que eu quero dizer com isso? Olha, se os seus pais não te alimentarem, não te vestirem, não cuidarem de você, o Estado vai fazer isso. E mais, o Estado vai trazer problemas jurídicos para os seus pais, vão ser perseguidos criminalmente por negligência. Tá? Então isso já mudou um pouco a relação. Por quê? Porque já não é uma coisa espontânea. Além disso, se você, quando adulto, não cuidar dos velhos, quem cuida?
a previdência social. Isso é assim na maior parte do mundo hoje em dia. Então, a coisa toda do duelo de sobrevivência acabou, tá? Ou foi drasticamente reduzido. Por conta disso, as expectativas mudam também. Nós somos seres que formam expectativas. Os adultos hoje esperam se aposentar com a previdência. Porque, verdade seja dita, a maioria das pessoas não poupa e planeja uma aposentadoria e tal, porque a maioria das pessoas é inábil com finanças. Então, você conta com os descendentes ou com o Estado. Hoje, com o Estado, principalmente. A maioria das pessoas conta com a previdência social. Não conta com, meu filho está estudando, vai ser produtivo e vai me sustentar na velhice. Por conta disso, a relação realmente mudou, tá? Você não tem mais o compromisso. E aí, com isso, vem algumas coisas. Por exemplo, se você tem essa desvinculação, você não tem que formar os seus filhos para serem produtivos e serem pessoas bem-sucedidas. Você fala, faz o que você quiser, segue os seus sonhos, que tudo vai dar certo. Não é bem assim, tem uns sonhos que são bem estúpidos. Tem gente que tem um sonho completamente retardado, que não vai funcionar, que vai dar tudo errado. Mas tudo bem, a Previdência vai cuidar de mim quando eu for velho, a Previdência vai cuidar até dele quando ele for desempregado. Por isso que a família está acabando. Porque não existe esse senso de colaboração. Não tem nada a ver com a cultura, não é a Fátima Bernardes, não é a novela, não é porcaria nenhuma dessa. Aliás, você poderia até dizer que, né, a demanda por Fátima Bernardes e novela e bababá, uma mudança de valores que talvez tenha até acontecido justamente porque a família está acabando desde o começo do século passado, quando essa onda de socialismo começou. Socialismo da família. O que leva para o ponto principal que eu quero abordar. O que existe hoje é uma socialização, não no sentido de sociedade, no sentido de socialismo. Uma socialização das crianças. Criança hoje é uma espécie de bem comum. E não se engane, criança é um bem, de certa maneira, um indivíduo livre, faz o que quiser, é claro. Mas a existência da criança tem um certo valor para quem gera a criança. Só que hoje, digamos, quem tem o título, né? Eu não vou dizer exatamente o dono desse direito, porque não é de fato um direito, mas enfim. Quem recebe o benefício da criança hoje é o Estado. Porque a criança cresce e vai ser tributada. O pai, não. O pai e a mãe vão receber dinheiro da Previdência, criança pagando ou não, para eles não muda nada. O interessado direto na criança é o Estado. E a criança também não está tão preocupada em ter uma relação boa com os pais, porque antigamente você aprendia uma profissão com os pais, você era educado pelos pais. Hoje em dia quem te educa é o Estado, seja na escola pública ou na privada, que é regida pelo MEC do mesmo jeito, não muda tanto. Quem te educa é o Estado, quem decide como é que vai ser a sua criação é o Estado, porque se seus pais fizerem coisas diferentes, por exemplo, teve aquela história aí recente botaram um menino lá para o pai botou um menino para trabalhar, que era pedreiro e tal, queria ensinar a profissão, ensinar, né, uma coisa que ele tinha orgulho para o filho. E aí teve problema com a lei, porque a lei decidiu que a criança não trabalha até uma certa idade, que não pode aprender nenhum tipo de trabalho até uma certa idade que não seja ensinado pelo Estado. Tá? Então quem cria a criança hoje é o Estado. Os pais são meio que quase que um terceirizado do Estado. Outra questão é que você ter um filho hoje é um prejuízo. É um prejuízo enorme, porque você vai pagar todos os custos da criança, vai ser tributado nesses custos, e quando a criança crescer, ela não vai te sustentar, quem vai te sustentar são os outros. Então é a chamada tragédia dos comuns, né? O termo que se usa em economia. Ninguém tem um incentivo para criar crianças produtivas, só tem incentivo para aproveitar a produtividade da criança dos outros. Por isso que as pessoas têm menos filho hoje. As pessoas falam, menos filho, como se fosse uma conquista da sociedade, né? Porque, nossa, olha que pessoal atrasado, tem um monte de filho. Nós somos super moderninhos aqui. 2 filhos, um filho, nem não temos filho. Negócio fantástico. Não é fantástico. Menos gente, divisão do trabalho, pessoas produzem, tem essa coisa da superrepopulação, coisa malthusiana, completamente retardada, todo mundo já provou que isso está errado, não vou nem perder tempo com essa bobeira. Mas, por que é ruim? Um monte de filho te ajuda quando você for velho.
exceto pelo fato de que agora não. Filho não te ajuda quando você for velho, filho ajuda os outros. Vai ser mais um pagador de impostos, contribuinte, sustentando aí esse esquema de pirâmide. Então é isso, gente. Quem está acabando com as famílias é o governo que socializou as crianças, que subverteu a relação com os pais, porque a criança agora não precisa agradar os pais e aprender nada com eles, e não precisa ter o apreço deles, porque a maneira como eles vão criar não é decidida por eles, é pelo Estado. Tá? A relação é direta. Criança-Estado. Nós somos filhos do governo. A maioria dos casos, tem pais que educam, eu tive essa sorte, muita gente tem, mas você não necessariamente precisa ser educado pelos pais porque o Estado ocupou esse lugar. Tá? Então, em vez de reclamar da cultura, do marxismo cultural, acabando com os valores, reclama da previdência. Ah, isso ninguém quer, porque todo mundo quer receber dinheiro lá quando for velho e blá blá blá. Enfim, o problema é socialismo. O problema é sempre socialismo. Governo. Obrigado.